Fala, meu povo, pra deputado estadual, eu voto no Petri. Verdade, Petri, aqui a gente não veio pra passar a mão na cabeça de ninguém, né? A gente veio para as pessoas entenderem e conhecerem cada os candidatos, né? A gente confronta mesmo. E vai pra... Quando apanhamos na última live, né? Quando apanhamos. Ô, Petri, a gente vê que na dança das cadeiras, né? Na política existe muita dança das cadeiras, né? Ah, vai de um partido, vou pro outro, tal. E hoje tu tá no outro partido, né? E assim, muitas pessoas vão te perguntar isso ou não te questionam. Já me perguntaram. Então assim, a gente tá aqui pra entender o porquê e as pessoas saberem o porquê disso, né? Porque o Petri saiu do PDT, que era o Ciro Gomes, né? Repare bem. Repare bem, meu amigo, repare bem. Ele tem ele tem um viés de esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Bom, viés, hoje tá polarizado, né? Vamos lá. Um viés de esquerda, mas não apoia o Lula. E foi para um partido, republicanos, que hoje apoia o Bolsonaro, que é totalmente de direito conservador. Por que essa migração, essa é a choque de realidade, esse impacto? É uma transição... Bem audaciosa. Assim. Uma transição que fosse assim de impacto seria saísse do PL pro PSOL, por exemplo, né? Também, isso também daí teria de impacto, né? Eu costumo dizer que a política é muito dinâmica, né? E existem dois fatores que fazem você evoluir na política. Primeiro, a necessidade do conjunto de fatores locais, tá? Uma conjuntura local. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que é candidato hoje pelo Republicanos, a deputado estadual também, que há uns anos atrás ele foi candidato a vereador em Joinville pelo PSOL. Então ele é da área militar, ele foi candidato pelo PSOL, depois agora... não vamos queimar ele agora. Quer surfar na onda? Não. Quer surfar na onda? Não. Então assim, o que acontece? Pode ser que o cara caiu e sim, foi convertido. Jesus converteu ele. Não, assim, o que acontece, né? A gente tem dentro da política, você vai ter momentos na política. E é claro que o Brasil precisou de um choque de realidade em 2018. Eu fui candidato numa eleição que eu não estava, vamos dizer assim, na onda Bolsonaro. E elegeu um monte de gente pela onda Bolsonaro. Olha o trem que maravilha. Não vai dar pra ouvir, não. Não dá pra ouvir. Não? Então tá bom. E elegeu uma galera na onda Bolsonaro. E essa galera que entrou, ela entrou... muitos deles nunca tinham feito... exatamente nada para a comunidade. Sim, só surfaram na onda. O Cláudio também já tem um grande trabalho pela comunidade. Eu fiz um trabalho na minha comunidade, né? Então a gente acaba migrando dentro desse momento, dessa conjuntura, né? Para você ter uma noção de como que o pessoal questiona, mas antes estava lá e agora está cá. Não é assim. A política é fases, tá? Então hoje, só para ter uma ideia, em 2003, a minha primeira filiação política, eu vi essa pergunta, em 2003 a minha primeira filiação política foi no PSDB. E eu fiquei de 2003 até 2009 no PSDB. Então, participei da juventude do PSDB. Então, a gente já... Aqui em Joinville. Em Joinville, né? Em 2012, a convite do James Schroeder, que é um amigo que eu tenho há muitos anos... Ele tem um ônibus, né? Não. O James não. O James Schroeder foi vereador em Joinville. Candidato a prefeito. Exatamente no dia 12 de 2 de 2012, logo após a vitória do Udo e tudo mais, eu falei, vamos reestruturar o PDT em Araquari. E daí ele me convidou e eu migrei para o PDT nessa época, né? E me tornei vice-presidente do partido em Araquari, que eu já estava migrando para Araquari, já estava indo morar em Araquari, fazer minha carreira e tudo mais. Então foi uma situação porque eu fui pelo James Schroeder, né? Então, em 2019, eu me filiei ao PRB na época, que depois virou Republicanos, né? Então, em 2019 ainda não tinha... O Bolsonaro estava começando a governar, eu já estava no Republicanos. Não por questão casuística, nada. Mas é porque, assim, como eu sou evangélico, Rafa, e uma grande parte do meu eleitorado e do pessoal da minha equipe, né, inclusive o presidente do meu partido e tal, pastor, eles falam assim, a gente quer que você saia candidato e tal, mas a gente vai precisar montar uma chapa de vereadores aqui para a próxima eleição de 2020, e a gente tem que montar dentro de um partido de centro, pelo menos, né? Falei, não, tranquilo. E a gente fez aí toda uma conversa, tal, ouvir as bases. Porque assim, o pior de tudo é aquela pessoa que não quer ouvir as bases. Eu ouvi as bases falaram, não, a gente precisa de uma candidatura que dialogue com a população
nesse sentido e não seja alguém bitolado. Então todo mundo pode evoluir, tá? Então antes que me perguntem, tá? Esse ano eu vou votar no Bolsonaro, né? Apesar de que eu achar que existe ainda, não é o ideal, acho que o Brasil ainda tem muita coisa para mudar, mas é o que a gente tem hoje para evitar que nós tenhamos aí um problema grave, principalmente em Santa Catarina. Um comunismo? Eu não digo comunismo, essas coisas que... A minha visão, tá? Que o mais perto que o Brasil chegou do comunismo foi no jogo da Copa de 58, Brasil contra a União Soviética. Então o Brasil não vai chegar num comunismo assim. Se o Lula ganhar, chega. Mas eu digo assim, ó. Eu acredito, a minha opinião, eu acredito que se o Lula ganha, por exemplo, hoje, Santa Catarina vai ficar esquecida. Tá? Eu acho que o cara que ficou mais de 500 dias preso, ele vai vir vingado, ele vai vir com, né? Mas eu respeito todas as opiniões. Não sou aquele cara fanático também. Como tu bem disse, né? Em 2018 eu estava num outro projeto, mas todo mundo tem o direito de ouvir suas bases, e a pessoa que está no bairro, que está na comunidade, na cidade, nos pequenos municípios, que é ali onde as coisas acontecem, esse político de base, vamos dizer assim, ele tem que ouvir a sua base. Até porque Santa Catarina, né, Petri, e Cláudio, é um estado totalmente conservador, né? Sim. Então, assim, talvez se se a esquerda hoje ganha, Santa Catarina, o maior polo de voto do Bolsonaro é aqui em Santa Catarina, por ser um pouco conservador. Sim. Então isso realmente vai... Né, lembrando que a eleição nacional, para a gente ter uma noção assim, bem básica da coisa, a eleição nacional, ela reflete nas questões macro, mas o que importa para a vida da população é o micro. Até hoje, briga política, seja de direita, de esquerda, não construiu escola, não construiu hospital. Até hoje, briga não conseguiu. O que constrói é diálogo. E a gente está aqui justamente para ser uma ponte, né? O Cláudio como deputado federal, eu como deputado estadual, se assim a população entender, para ser uma ponte para que esses recursos do Estado ou do governo federal cheguem diretamente na base, né? É para isso. Então, hoje a gente vê, assim, tem muita candidatura, né, Cláudio, que o pessoal só está querendo brigar, porque você é isso, você é aquilo. Eu acredito que a briga, ela não constrói e não cria nenhuma oportunidade, né? Pergunta 6 horas da manhã para um pai de família que está batendo nas empresas, né, para trás de serviço, se ele se importa com briga de comunismo e tal. Não, ele não se importa. Ele se importa em querer ter o pão na mesa dele. E assim, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Lula. Eu espero que o Brasil seja bem governado daqui para frente.